sua estação de rádio apresenta Showtime, a sua revista eletrônica semanal, com João Alckmin e Flávio Ascar. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, meu amigo? Vou bem, graças a Deus. E você, João? Graças a Deus. Ô, Rodney, você recebeu, inclusive comentou, meu amigo, eu estou absolutamente chocado com a 107.5, viu, Rodney? Sim, exatamente. A rádio da CCR, né, Nova Dutra, né? Isso. A gente precisa depois, né, como eu já tinha falado em outras ocasiões, a gente não sabe se essa emissora tem uma assessoria de imprensa, né, para a gente poder tentar saber dela quais são os ajustes que estão sendo feitos no projeto, porque assim, você fazer um tipo de rádio trânsito, né, então você requer que sejam feitos ajustes ao longo do tempo. Então, a gente não sabe quem são as pessoas que estão por trás dessa emissora, quem é o diretor de jornalismo, como é que é feita a escolha, a seleção dos apresentadores. Então, é uma questão que a gente está tentando apurar para depois poder passar mais informações. Mas pelo que eu li na tua crítica, realmente é uma rádio que tem um serviço que deixa a desejar, né, João? Não, muito ruim, Rodney, muito ruim. Eu voltando de São Paulo, via Ayrton Senna, que já estava parada no começo, e ingressei na Nova Dutra. E eu rodei mais de 10 quilômetros com ela completamente parada e sem nenhuma informação do porquê estava parada a pista expressa. É assustador o descaso de uma rádio que se propõe a informar como está a Via Dutra. Pois é, realmente é um serviço recente, né? Para quem não sabe, é a CCR Nova Dutra, que ela vai operar na faixa... uma faixa exclusiva ali de rolamento, né, dessa rodovia, e que foi lançado aí com um certo estardalhaço aí ainda nesse segundo semestre de 2013, mas que, pelo que o João está falando, né, a gente não tem acesso a essa emissora aqui em São Paulo, e pelo que eu tenho tentado localizar, não acho essa emissora na internet para a gente poder escutar e dar uma opinião mais abalizada, mas pelo que o João está passando aí, é uma rádio que ainda necessita de muitos ajustes, né? Principalmente no que diz respeito à parte editorial, né? Eu acho que falta ainda uma questão de interatividade, né? A interatividade talvez possa ajudar essa emissora a ter acesso à informação antes das fontes oficiais, que é um diferencial aí da Sul América Trânsito. Mas o problema, o Rodney, é que eu entendo o seguinte: a informação que eu tenho é que, inclusive, ela tem exclusividade das câmeras que filmam toda a Via Dutra no trecho São Paulo-Rio de Janeiro. Então seria muito prático eles darem de minuto em minuto, ou a cada 2 minutos, a cada 3 minutos, aonde está parado e por que está parado. E eles têm o desplante de dizer o seguinte: olha, está parado e não sabemos ainda o motivo. Isso é brincadeira, Rodney. Até porque as câmeras elas têm um alcance limitado, né? Então você tem uma visão geral, mas você talvez pela posição que elas fiquem aí na rodovia, você não consegue ter acesso realmente à causa de algum tipo de problema de congestionamento. É um problema sério que precisa ser ajustado, João. Agora, Rodney, mudando de pato a ganso, o que está acontecendo com Gil Gomes? O que você pode nos elucidar, nos dizer o que realmente está acontecendo? Porque está muito conturbada essa história, Rodney. Tá, vamos tentar então esclarecer essa história, João. Tudo começou a partir do momento em que o jornalista Flávio Rico publicou no último dia 3 uma informação com o seguinte título: Socorro, Gil Gomes precisa de ajuda. Eu vou ler aqui o que ele publicou, alguns trechos do texto dele. Ele diz assim: um alô aos amigos do Gil Gomes, ele está precisando muito de todos, o seu estado de saúde inspira cuidados. O apresentador que sofre do mal de Parkinson vive sozinho em um apartamento alugado, precisa de alguém que cuide dele permanentemente. Na semana passada já existiu um socorro do Raul Gil, que pagou vários aluguéis atrasados, comprou comida e deu uma ajuda de R$10 mil pelos próximos 3 meses.
E o Flávio Rico completa aqui, dizendo que ainda é necessário o apoio dos demais que conviveram com ele em seus áureos tempos de rádio e TV. Essa é a nota original do Flávio Rico, publicada no dia 3, que causou então toda essa comoção, né? Então muita gente ficou preocupada, muitos dos seus ouvintes ficaram comovidos com a situação e se dispuseram de alguma forma a ajudar. Só que o que acontece? Na manhã desse mesmo dia, do mesmo dia 3, o radialista Cacá Siqueira, da Rádio Iguatemi, ele colocou o Gil Gomes no ar, fez uma rápida entrevista com ele, não demorou mais do que 8 minutos. Então fez nesse contato e durante a conversa o repórter policial negou estar em dificuldades financeiras. Ele, até aqui no Rádio Amantes eu destaquei uma aspa dele. O Gil Gomes disse assim: não tem nada de abandonado, absolutamente nada. E o Gil Gomes diz que tem apoio de amigos, tem apoio da família, e ele cita até no nome do Paulo Abreu, que é uma das pessoas que estaria o ajudando. De fato, o Gil Gomes ainda se faz presente na programação da Rádio Iguatemi com boletins gravados de arquivo, até porque nessa entrevista que o Gil concedeu ao radialista Cacá Siqueira, percebe-se que a voz dele está muito debilitada. O Gil Gomes é portador do mal de Parkinson, é uma doença que vem progressivamente o afetando aos poucos. Eu lembro, existe um vídeo no YouTube, logo da época que ele foi contratado pela Rádio Record, por volta de 2006, 2007, em que ele já aparecia já sofrendo os primeiros sintomas dessa doença, avançou, e isso o que fez ele se ausentar do rádio e da televisão. A voz dele, repetindo, preocupa um pouco, mas são todos reflexos do mal de Parkinson. O Gil Gomes diz que ele vive sozinho por opção própria, ele não está desamparado pela família nem pelos amigos, então a questão é essa. O Flávio Rico publicou uma nota a partir de uma informação que ele recebeu do Raul Gil, não checou. Eu acho assim, a partir do momento em que, se alguém chegasse e me falasse, vamos supor o Raul Gil, embora ele não tenha meu telefone, e dissesse: Rodney, Gil Gomes está precisando de ajuda. Eu falaria: pô, legal, mas me dá um telefone dele. Aí eu pegaria o telefone, ligaria para o Gil Gomes, tentaria verificar com ele a veracidade da informação e publicaria uma nota mais fiel aos acontecimentos. O Flávio Rico não tomou esses cuidados e ficou exposto a essa situação. Então nós temos isso. O Gil Gomes está doente, realmente está adoentado, mas, segundo ele, não há nada de abandono. Ele está amparado pela família e pelos amigos. E o que diz o Raul Gil a respeito de tudo isso, ou não falou nada? Não, o Raul Gil não falou mais nada, não foi citado, não foi nem procurado pelas fontes de informação. Eu sei que o UOL fez uma entrevista com o Gil Gomes, falou que não tem... Foi a partir dessa entrevista que ele falou que não tinha também nenhum tipo de problema. Então o UOL, vários veículos de comunicação, a própria Rádio Iguatemi fez esse serviço de tentar colocar o Gil Gomes no ar, mas o Raul Gil, infelizmente, não se pronunciou até agora a respeito. Olha, para mim isso está tudo muito estranho, porque que interesse teria o Flávio Rico em tudo isso? Que interesse teria o Raul Gil? Não sei, para mim está tudo muito estranho, e você está certo. Eu ouvi também uma entrevista do Gil Gomes e percebe-se perfeitamente que ele não está bem. A saúde dele está combalida, realmente. O mal de Parkinson é uma doença que, à medida que ela vai avançando, ela deixa a pessoa totalmente debilitada, e a gente percebe isso no principal patrimônio que o Gil Gomes tem, que é a voz. Aquela voz marcante, aquela voz segura, já não existe mais. Agora, assim, eu não creio que tenha sido um interesse escuso do Flávio Rico. Eu acho que foi a intenção excessivamente de ajudar uma pessoa que é muito querida pelo público. A gente conhece o Gil Gomes há muito tempo. O trabalho dele, apesar de trafegar numa área complicada, que é o jornalismo policial, é uma figura que marcou a época, não só no rádio como na televisão. Então, eu acho que a intenção do Flávio Rico era ajudar. Só que, nessa questão, se deixou de lado a apuração, que é uma coisa muito importante no jornalismo. Você apura, porque se ele tivesse pego o telefone e tentado falar com o Gil Gomes, talvez ele tivesse uma informação mais rica para poder passar para os seus leitores
e não teria causado toda essa confusão que a gente viu essa semana. E outra coisa, né? A grande realidade é a seguinte: quem quer ajuda, pede ajuda. E se realmente ele quisesse pedir ajuda, não tenha dúvida, como disse um amigo meu, que ele já teria ido ao Super Pop. Com certeza. Eu até acredito, vamos colocar tudo no condicional. Eu até acredito que o Gil Gomes esteja precisando de cuidados, mas se ele não deseja isso, aí não tem como ir contra o desejo de uma pessoa, né? Então, mas a versão oficial da família, tanto até que o Flávio Rico publicou uma outra nota aqui, um adendo à nota, dizendo que a Vilma Gil Gomes, que é advogada e filha dele, procurou a coluna para desmentir a informação e ele tem todo o apoio da família e até diz aqui, morar sozinho num apartamento é uma opção do Gil e que faz parte da personalidade dele não incomodar ninguém. Ele, segundo ela, ele é muito reservado. Então, se é o desejo dele, se ele não quer incomodar as pessoas, sei lá, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Né? Exatamente. Agora, quer dizer que vai sair outro livro de Roberto Carlos, agora do ex-mordomo Nicolas Mariano, é? Não, na verdade é o que acontece. Esse é um livro que já foi publicado, vamos contextualizar a história. Com essa polêmica aí das biografias daquele grupo de artistas chamado Procure Saber, né? Então, ele conseguiu reunir aí vários grandes nomes da MPB, como Caetano, Gil, Chico, Djavan, todos eles aí capitaneados pela ex-mulher do Caetano, que é a Paula Lavigne, né? Então, começou a se discutir aquela questão das biografias, né? Se as biografias autorizadas ou não, né? Então, esses artistas não desejam que as suas respectivas biografias sejam publicadas. Cada um aí tem o seu motivo, né? Só que nessa esteira reapareceu, nesse furacão que se seguiu aí do debate, né? Porque teve uma discussão muito grande entre os artistas e os jornalistas também, né? Jornalistas que trabalham como biógrafos, que publicam livros, assim, muitos deles maravilhosos, contando a vida de personalidades do país e também até pensando retratos da história e tornando eles públicos, né? Então, no furacão desse debate, reapareceu um livro que já estava esquecido há muito tempo, chamado O Rei e Eu. Ele foi publicado no final da década de 1970 pelo mordomo do Roberto Carlos, chamado Nicolas Mariano. Então, esse livro já está disponível na internet, para quem quiser baixar, basta você procurar, digitando aí nos mecanismos de busca, tem serviços aí que disponibilizam íntegras de livros. Então, o livro que estava proibido pela justiça, né, pela ação aí dos advogados do cantor Roberto Carlos, hoje ele reapareceu em forma virtual, disponível aí para quem quiser ler. E o que me chamou a atenção foi que o rádio acabou virando como pano de fundo para vários acontecimentos relatados nessa biografia. Então, já começa pelo próprio nome desse livro. Então, O Rei e Eu, ele foi escolhido numa promoção feita na Rádio Globo aqui de São Paulo, no final da década de 1970, num programa do Ademar Dutra, que trabalhou muitos anos com o Silvio Santos. Então, ele tinha um espaço na Rádio Globo e abrigou essa ideia de poder batizar esse livro desse mordomo Nicolas Mariano. E eles se conheceram, o Nicolas e o Roberto Carlos, nos bastidores da Rádio Carioca. Esse rapaz, hoje já não tão rapaz, mas o Nicolas, ele era programador na rádio e foi lá, a partir desse momento que ele tinha esse trabalho nessa emissora, Roberto Carlos foi lá para divulgar suas músicas, eles se conheceram e a partir disso desenvolveram uma amizade que depois se transformou em um contrato de trabalho. Então, o rádio se faz muito presente aí nessa biografia não autorizada do Roberto Carlos e que hoje está disponível aí para quem quiser baixar. Ô Rodney, você tem alguma coisa específica que ele tenha falado sobre rádio ou qualquer coisa? Não, declarações sobre rádio não, mas o que chama a atenção é justamente essa questão de tudo ter o começo da história que envolveu essas duas figuras, o Roberto Carlos e o Nicolas Mariano, ter se dado no rádio, nos bastidores de uma rádio, a Rádio Carioca. Então, no livro aqui está até dito que o Roberto Carlos chegou a namorar a filha do dono dessa emissora. O nome dela é Magda.
Então, Magda Fonseca, que também tinha um problema, também desenvolvia um trabalho nessa emissora de rádio, e também ela teve um romance por muitos anos com o Roberto, até que ele se casou com a Nice Rossi. Ah, entendi. Mas é uma curiosidade bem interessante, então. Fica a dica aí. Eu vou procurá-lo nos mecanismos de busca, no Google, em todos os outros, e vou procurar baixar esse livro para lê-lo. Porque o outro, o que foi proibido, eu tenho. Eu consegui comprá-lo ainda e tenho. É uma raridade. Sim, quem tem, eu já vi esse livro, eu já ouvi falar desse livro do Roberto Carlos em Detalhes, né, do Paulo César de Araújo, sendo vendido aí a preço de ouro aí nesses sites de compra e venda. Eu tenho. Bom, também morre Geraldo Barreto, o Rodney? Exatamente, é mais uma perda aí do rádio paulistano, né? Infelizmente aqui no Rádio Amantes do Ar a gente tem que registrar essas perdas, né? Então o Geraldo Barreto, que não sei se você consegue associar o nome ao trabalho dele, ele trabalhou muitos anos na Jovem Pan, fez parte do show de rádio, era uma voz muito ouvida em comerciais de rádio e televisão, e que sofreu um infarto fulminante aí na última quinta-feira e nos deixou de forma até certo ponto prematura. Ele tem um grande trabalho, um grande serviço prestado aí na comunicação, e a cremação dele se deu no crematório da Vila Alpina, aqui em São Paulo, e realmente é mais um profissional que nos deixa, um profissional histórico que fez parte de emissoras como Jovem Pan. Dentro da Jovem Pan ele foi locutor noticiarista e também fez parte da equipe do show de rádio, com Estevam San Girardi, Odair Batista, Nelson Tata Alexandre, entre outros grandes nomes aí do humor no rádio. Então fica esse registro aí, o registro triste da perda do Geraldo Barreto. Agora, vem cá, e eu vi uma outra nota também, a Transamérica vai trazer locutores de esportes do Rio para São Paulo? Bem lembrado, né? Então, vamos lá. Realmente o mercado do Rio de Janeiro está totalmente agitado. O que acontece? O José Carlos Araújo, que é conhecido como Garotinho, ele é um dos grandes nomes do Rádio Esportivo Carioca. Então, ele deixou, há cerca de 2 anos, a Rádio Globo. Ele estava muito bem lá, uma carreira de sucesso vitoriosa, índices de audiência muito altos. Ele deixou a emissora para apostar no projeto da Bradesco Esportes no Rio de Janeiro, lá do Grupo Bandeirantes. A gente tem que dividir, então, tem a Bradesco Esportes em São Paulo e a Bradesco Esportes no Rio de Janeiro. Só que o que acontece? O José Carlos Araújo ele não está muito satisfeito com algumas condições dadas pelo Grupo Bandeirantes. Essa informação que corre aí pelos bastidores do mercado carioca. Aí o que acontece? A Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, que tem um departamento esportivo bastante ativo, está tentando tirar o José Carlos Araújo da Bradesco Esportes e levá-lo para a sua emissora. Há quem diga que quem está por trás dessa negociação é o Éder Luiz. Aí a gente não sabe se de repente ele está participando dessa negociação a convite da direção da emissora, ou se de repente o Éder Luiz quer estender os seus tentáculos também para a emissora do Rio de Janeiro. O que já é certo é que o Edilson Silva, que é o narrador esportivo que estava na Transamérica, não teve o seu contrato renovado, termina agora em dezembro, no final de dezembro, e já deixa o caminho livre para uma possível transferência do José Carlos Araújo. Se isso não der certo, porque o José Carlos Araújo Garotinho tem contrato até 2015, e ele é uma pessoa que cumpre contratos religiosamente, isso é uma característica, é uma grandeza de caráter do Garotinho. Ele não rasga contratos, ele cumpre até o final, a não ser que de repente haja um acordo entre ambas as partes. Se não der certo isso, Oswaldo Maciel, até que é seu amigo, Oswaldo Maciel pode ir ao Rio de Janeiro montar o novo departamento de esportes da Transamérica Carioca. Então essas são as informações que vêm aí do Rio de Janeiro. Podemos ter essa agitação aí no mercado dos bastidores das transmissões esportivas lá da Cidade Maravilhosa. Me diga uma coisa, a Transamérica ainda é daquele grupo que era dono do Banco Real, o Rodney? Ela é do seu Luiz Faria, né? Então, ele já se eu não me engano, ele se desfez do banco, mas ele permaneceu com as emissoras de rádio. Tanto que o nome dele foi envolvido aí há uns 2 anos numa negociação com a Record, né? A Record
estava desejando lançar a Record News no rádio, e ela investiu bastante aí nas negociações com o senhor Aloysio Faria para comprar a rede Transamérica e lançar aí o seu projeto de emissoras de rádio 24 horas de notícias. Não deu certo e a ideia foi abortada, pelo menos por enquanto. Eu só acho estranho assim, o senhor Aloysio Faria abriu mão de um banco e ficou com as rádios, né? Quando talvez o bom senso indicasse o contrário, né? E eu não deve ser da sua época, porque você é mais jovem que eu, mas eu me lembro, e o Flávio já disse isso aqui, quando começou a Transamérica, era uma rádio especializada em flashback. Sim, realmente. Aí depois com a explosão daquela estética da Rádio Cidade, né, as rádios jovens, né, então Transamérica, Globo, Bandeirantes, resolveram adotar essa linha em meados dos anos 80. A Transamérica se deu bem, ela criou uma rede de rádios aí muito sólida, nos anos 90 era líder de audiência, pelo menos aqui em São Paulo, mas talvez eu acho que ela se perdeu um pouquinho na questão de priorizar a transmissão em rede. Pode ser que para algumas praças isso dê certo, mas para outros mercados isso já é mais complicado. Rio de Janeiro, assim, é um mercado totalmente refratário a essa questão da rede, principalmente se a cabeça de rede não é lá. E agora, nos últimos anos, a Transamérica aqui de São Paulo, ela está investindo bastante em esportes, né, com essa parceria com o Éder Luiz. Então ele é o responsável pelos horários das transmissões esportivas, dos programas esportivos da Transamérica. Então é uma parceria que tem dado muito certo até aqui. Pode prejudicar um pouquinho a audiência, porque talvez o futebol não segure público para programação musical, mas do ponto de vista comercial está funcionando, tanto que o Éder Luiz até pode estender os seus tentáculos, como nós já dissemos aqui, para outras emissoras do grupo. Olha, o Rodney, eu reconheço aqui, eu não tenho ouvido a Transamérica. Qual é a programação dela hoje? O que ela faz? É só esportes ou tem músicas também? Como é que está a Transamérica? A Transamérica ela tem 3 tipos de programação, né? A programação que chega aqui em São Paulo é a programação pop, como o próprio nome já diz, músicas jovens, uma programação próxima ao que a Jovem Pan faz. Então toca Rihanna, essas artistas aí, Adele, todos esses artistas assim que tem esse tipo de perfil. Tem aí outra programação é a Transamérica Hits, que é uma programação mais popular, mais ou menos, mal comparando, seria a programação de Band, FM, Nativa, e que se faz presente em vários municípios aqui do país. E uma terceira programação é a programação Hits, que é um tipo de emissora mais adulta, né? Adulto contemporâneo, que também, em termos de comparação, seria o que a Alfa, Antena 1 fazem muito por aqui também, aqui em São Paulo. Então, a Transamérica tem essas 3 programações. Aqui em São Paulo chega a programação Hits, a mais jovem, e ela é dividida entre programas de entrevistas, programas de comportamento, com os espaços ocupados pelo esporte, aí, comandado por Éder Luiz. Como eu disse, a audiência não é lá, não faz com que a Transamérica esteja aí entre as primeiras do ranking do Ibope, mas do ponto de vista comercial tem garantido a sustentação, tanto que, como eu te disse, o Grupo Transamérica recusou aí uma proposta da Record para vender os seus prefixos, os prefixos que pertencem ao próprio grupo, né, que estão espalhados aí pelo país, para o lançamento da Record News. O gozado é que você vai em alguns locais, você vê uma outra Transamérica, né? Transamérica Light ou qualquer coisa assim, só tocando flashback. Exatamente, é em Curitiba. A cabeça de rede fica lá em Curitiba. Essa emissora Light, ela se faz presente em mais 3 municípios. E curioso que ela não é tão popular quanto as outras 2, a Transamérica Hits e a Transamérica Pop. Rodney, abraços para você, até sábado, meu amigo. Grande abraço, João. Estaremos juntos semana que vem com mais notícias do rádio, e acessem todos radioamantes.wordpress.com com notícias e comentários sobre esse veículo maravilhoso.